Vou trazer de volta a Isabel Mega para cá para a gente falar um pouco sobre uma das vertentes que eu trouxe agora para vocês, que é essa articulação de Flávio Bolsonaro no exterior, a ideia de que ainda existe um embate, uma tensão entre o governo brasileiro e o governo de Donald Trump, que pode sim impactar na corrida presidencial aqui no Brasil. Bem-vinda de volta, Bel. Oi, Clarissa. A gente está vendo essa mobilização do bolsonarismo. Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, disse ontem, presidente Prudente, oeste de São Paulo, que deve ir presencialmente aos Estados Unidos. Ele que já tinha anunciado que faria parte daquela audiência pública no dia 6 de julho para discutir o tarifaço que foi anunciado pelos Estados Unidos ao Brasil depois daquela investigação comercial. E ontem a gente trouxe aqui no live a informação de que, como se trata de uma esfera mais para a participação do setor privado ou da sociedade civil, o governo brasileiro não tinha qualquer previsão de participação ativa, falando durante essa reunião. A participação vai se limitar a um ouvinte. E aí, conversando com algumas fontes da diplomacia brasileira que analisam esses cenários internacionais, a sensação que eu compartilho aqui com quem está acompanhando a gente é que o governo está minimizando o potencial que Flávio teria de realmente influenciar. Algumas fontes usam palavras até mais pesadas de entenderem que Flávio faz uma espécie de teatro com a situação, que é muito grave, porque tem por trás tarifas que podem pesar muito para diversos setores brasileiros, e faz uma espécie de teatro, então, a usar essa audiência pública para politizar em cima dos fatos. Outras fontes avaliam que ele está tentando desfazer o que a própria família Bolsonaro fez, que foi articular pelo tarifaço. Então, também não vem tanta chance de você ter algum tipo de avanço em relação a essa articulação do senador Flávio Bolsonaro sobre o tarifaço. Mas é claro que isso de alguma maneira fica no radar. A participação do Brasil deve se limitar, portanto, a ter algum tipo de representante da embaixada mesmo, que vai basicamente tomar notas. E outras fontes mais ligadas à campanha, por exemplo, do presidente Lula, que trabalharam muito com aquela ideia de pregar em Flávio a expressão do tariflávio, associando ao tarifaço a figura do que é o principal adversário do presidente Lula no cenário eleitoral, chegam a dizer que vem um certo desespero do candidato e até mesmo uma manobra um pouco arriscada para o próprio Flávio em ir até os Estados Unidos. Essa audiência, portanto, vai ser no dia 6. A previsão é de que a decisão final dos Estados Unidos possa sair a partir do dia 15 de julho, e aqui a gente está falando daqueles 25% que foram anunciados com uma grande possibilidade de serem concretizados depois da investigação comercial. O que o Brasil tem apostado então, né? Porque pesa um pouco dizer, o Brasil não vai ter representação nessa audiência. Tem explicado que não é uma esfera para que os técnicos brasileiros participem, e tem afirmado que essas reuniões técnicas elas continuam, elas acontecem com uma frequência semanal, e o governo ainda vê uma margem, por mais que essa margem seja estreita, para negociar o tarifaço de 25%. No todo, dos últimos anúncios feitos pela Casa Branca, a gente teve também aquela taxa de 12,5%, então essas tarifas seriam cumulativas, mas aqueles 12,5% a gente está no mesmo bojo de outros países que também sofreram a mesma taxação. Então isso reduz ainda mais a chance do Brasil ter algum tipo de tratamento diferenciado junto à Casa Branca. Até dia 15, as conversas vão continuar e a gente vai ver nos efeitos políticos também de um lado e de outro. Flávio tentando recuperar uma rota para uma manobra que é considerada arriscada, tentar achar um fio que pode ser benéfico à campanha, caso você tenha algum tipo de reversão, e eles podem capitalizar isso para a campanha, e do outro lado essa postura mais crítica do governo Lula. Clarissa.